Olá, tô chegando com mais um papo com a Cláudia. Mas a gente chegou para mim aqui no canal uma fofoca quentésima. Se eu contar para vocês, vocês vão cair para trás. Então sente, assista e fica comigo até o final. Não esquece de deixar o seu like, tá bom, gente? Se inscreve no canal, me ajuda aí no canal, tá bom? Se inscreve, é de graça, vocês não vão pagar nada. Então vamos de fofoca, que isso é o que interessa. Pois é, gente. Imagina quem tem uma filha dessa, não precisa de outra filha. É ou não é? Quem tem uma filha, você nem precisa de inimiga, porque essa daí é mais que uma amiga. Eu vou te contar o porquê. Minha mãe traía o meu pai. Mas vamos contar essa fofoca aqui para vocês, tá bom, gente? Então, o rapaz casado, casou, era muito apaixonada por a esposa dele e ele só tinha olhos para ela. Com o passar do tempo, teve a filha, como a filha cresceu e chegou a sua certa idade, seus 17 anos, ainda na adolescência, gente. E ela começou a desconfiar que a mãe dela traía o pai dela. Só que ela não queria separar os dois, né, gente? Então, primeiro ela ficou sabendo. Depois ela foi a fundo e não é que descobriu que a mãe dela traía mesmo o pai dela, né? E eles viviam tudo dentro da casa, né? Uma família. Para ele não acreditava de jeito nenhum que jamais a mulher dele faria uma coisa dessa, porque ele é casado, gente, muitos anos. Então, quando assim, muitos anos de casado, existe aquela confiança, é ou não é? E você jamais desconfia, mesmo que vier contar, a gente fica assim, né, com uma pulga atrás da orelha, mas jamais assim desconfia, né? Nunca, porque você sabe, a pessoa que dorme e acorda com ela. Só que ele acha, ele não sabia não, a pessoa que ele ia dormir e acordava com ela não. Porque tantos anos de casado, ele continuava apaixonado com a primeira vez. Só tinha olhos para ela, bom marido, bom esposo, bom pai. O que acontece? Essa menina começou a trabalhar, adolescente, e ela conheceu um rapaz. Esse rapaz era filho solo. A mãe dele só tinha ele e a mãe dele, porque o pai, né, se separaram quando eles eram pequenininhos e a mãe criou eles, né, a guerreira. Aí ela se apaixonou por esse cara e tudo, ela levou o cara para apresentar os pais dela e vice-versa. E ela também foi conhecer a sogra. E ela não imaginava que a sogra estava lá, solteirinha. Pois é, gente, ela teve a ideia de unir o útil e o agradável. Como a mãe dela traía o pai dela, ela não poderia dizer nada. E mesmo assim, né? Imagina essa desavença toda, é ou não é? Então, gente, o que acontece? Ela foi lá e começou a empurrar a sogra para ficar com o pai dela. Jogar um em cima do outro, o pai em cima dela e ela em cima do pai. Aí, só que o pai até então não imaginava nada. Aí, né, nesse rolo vai, não vai, vai, não vai. E não é que ela tirou o pai da mãe dela e empurrou para a sogra, porque ela ficou tão decepcionada de ver a mãe dela tendo um amante, que ela empurrou o próprio pai nos braços de outra mulher. Até que o pai foi embora, juntou as malas e foi embora morar com a sogra. Gente, até hoje ele não descobriu por quê, né? Esse porquê da filha ter arrumado a sogra para ele e eles dois. Bom, a mãe dela, bom, tá lá, sozinha, né? Ainda com o rolo dela. E o pai dela tá morando com o pai dela, né? Casou, porque agora ela tá de maior, com um rapaz morando na casa deles. E o pai dela tá morando com a sogra. Pois é, gente, que coisa, que história. Agora eu fico assim pensando, já imaginou? Na cabeça dele, ele vai pensar que é traição. Deixa que o corno era ele e era um corno que ele não sabia, porque olha, muito tempo ele sendo enganado pela própria esposa, né? Até que a filha tomou essa atitude. Então, gente, me conta. Vocês teriam essa coragem também? Vocês fariam o mesmo que essa moça fez?
Me conta, deixa aí nos comentários. Então, não esquece de curtir, comentar e deixar o seu like. Tá bom, gente? Então, tchau!